Então, o que ele vai fazer? Cada comutador está ligado a vários enlaces. A gente viu que eu tinha lá 3 saídas naquele exemplo, né? Saída 1, 2 e 3, ele optou pela 2 por causa daquela tabela que ele estava mostrando. E aí vem, cada um deles tem um buffer de saída. Então, para cada um daqueles enlaces, eu vou ter um buffer de saída. É uma fila, basicamente, que vai armazenar os pacotes que já estão prestes a ser enviados para o outro roteador, que vai estar naquele enlace que eu estou na saída. Se um pacote que está chegando precisa ser transmitido por um enlace, porém, aquele link de transmissão está ocupada, né, por outro pacote, então ele vai ter que fazer o quê? Aguardar naquele buffer de saída. E os pacotes, então, vão sofrer atrasos de fila. Por quê? Depende do grau de congestionamento da rede. E aí pode acontecer do quê? Pode acontecer perda de pacote, né? Então, afinal, o espaço do buffer ele é finito. Então, pode ser que eu não tenha buffer suficiente para armazenar. Um exemplo simples seria isso daqui. Então, eu tenho meu host A, B, C, D e E. Notem que o A e o B estão ligados em um mesmo roteador e o C está aqui, D e E estão ligados nesse outro, né, nesse comutador de pacotes. Então, a gente vê aqui os 3 comutadores de pacote, esse daqui está interligado. Então, para chegar em E, ele vai ter que sair, por exemplo, se eu pegasse aqui o B está transmitindo pacotes para o E. Então, ele vai ter que passar por esse comutador, chega aqui, ele passa por esse comutador, passa por esse para chegar em E. Então, a gente vai ter essas 3 ligações ali, esses 3 comutadores. Notem que aqui, o meu R, minha taxa de transmissão aqui, nesse caso desse link, é 100 megabits por segundo. A taxa entre meus comutadores aqui, o R ó, já está falando de 1.5 megabits por segundo. Opa, peraí, aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 1.5 mega. Não é giga, não, é mega. Então, quer dizer, aqui eu tenho muito mais, tá? Eu estou com 100 e aqui eu estou com 1.5. Com isso, o que vai acontecer? Meu A está transmitindo, meu B está transmitindo pacotes também. Não me interessa, eu não tenho como falar, ó, é um de cada vez. Não, né? Você não tem como falar isso. Numa rede, imagina numa empresa, você tem um monte de computadores que você vai falar, não, ó, cada um vai fazer um negócio de uma vez. Não, não é assim que funciona. Então, o A está transmitindo os pacotes verdes, o B os pacotes azuis. Notem aqui que essa é a fila do nosso computador. Então, ele tem aqui aguardando a saída. Meu link está ocupado, ele está transmitindo aqui, está transmitindo o verde, o azul e assim por diante. Ele está transmitindo os pacotes ali para a gente, para poder chegar nesse outro computador. Então, o link está sendo ocupado aqui, e aí eu vou ter ainda essa fila, né? É isso que ele vai estar acontecendo ali para a gente, vai estar transmitindo. Então, isso que é o normal de se acontecer. Então, aí, se a taxa de chegada do link exceder a taxa de transmissão, né? Então, aqui é o que está acontecendo. A gente tem 100 para chegar aqui, está mandando, tem muita... a taxa de transmissão aqui desse link é alta, e esse daqui é muito baixa. Então, os pacotes vão ficar na fila, vai começar a ter fila aqui para poder sair. Enquanto não tiver liberado, ele não pode colocar outro, né? Então, porque tem uma vazão aqui menor. Pode ser que os pacotes sejam perdidos, né? Quando ele fala assim, o pacote é perdido, o que ele faz? Imagina que aqui eu só tenho espaço para 4, né, pacotes aqui nesse computador. Esse pacote que vai chegar aqui, ele não tem espaço. Meu buffer está cheio. O que ele vai acontecer? Ele é descartado, vulgo, chega aqui, não tem espaço, eu ignoro, esse computador vai ignorar esse pacote e vai perder. Esse outro vai chegar, não tem espaço, ele ignora, ele não recebe, simplesmente perde-se esses pacotes. Ele vai ser descartado se o buffer do roteador ficar cheio ali, né, desse computador. Então, basicamente, o que a gente tem seria isso daqui. A gente tem essa ideia, eu tenho aqui meu A, o B, fazendo a transmissão dos pacotes, e nesse caso, eu estou no seguinte sentido, eu vou ter aqui um atraso, né? Então, vou ter aqui um atraso de transmissão, porque eu tenho que ver aqui os pacotes que estão aqui nessa fila, né, para ser transmitidos. Além disso, eu tenho um atraso na fila, né? Eu tenho esse delay aqui, porque esse último cara aqui, tem que esperar o primeiro, o segundo, para ele depois ser enviado, né? Então, eu tenho esse atraso também nesse ponto. Além disso, eu ainda tenho, nesse caso aqui, eu estou com 3 slots livres. Então, eu posso receber ainda 3 pacotes nesse computador. Se não tiver,
eu vou ter perda do pacote. Mas se tiver, beleza, ele encaixa aqui esses outros dois. Além desses dois atrasos que eu tenho na transmissão, que pode, por causa do link aqui, pode ser atrasado, ele pode ter, pode ser que está transmitindo, então ele tem que esperar. Além disso, eu tenho o atraso da fila. Eu ainda posso ter também um atraso na propagação, porque ele vai ter esse tempo aqui para chegar lá no próximo comutador. Outro que a gente também tem, que a gente não contou até agora, né, mas é o atraso de processamento. Porque quando o pacote chega aqui para ele reconstruir, você viu que a gente tinha que pegar e fazer a análise dele para saber para qual link. Aqui a gente simplificou, né? Tá bem simples, só tem um link, um enlace de comunicação, mas eu poderia, normalmente, eu tenho bem mais, né, uns 2, 5 enlaces aqui. Então ele tem que processar esse pacote, pacote a pacote, para saber para qual enlace de comunicação ele vai ter. Então o atraso que eu tenho no meu nó, né, o atraso nodal, que é chamado, ele vai ser o quê? Ele vai ser, no caso, o atraso do processamento, o atraso da fila, o atraso da transmissão e o atraso da propagação. Então, tudo isso daqui vai compor esse atraso nodal, que é o atraso total. Então, eu tenho o atraso de processamento, né, do nó, atraso da fila, atraso na transmissão e o atraso da propagação. Todos eles vão dar esse total para mim aqui. E o desempenho de muitas aplicações da internet é afetado por esse tipo de atraso na rede. Então, isso daí vai ter esse tipo de problema. Especificando melhor cada um desses atrasos, então o atraso de processamento é aquele tempo exigido para examinar o cabeçalho do pacote. Claro, é microsegundos ou menos, só que pensa que um roteador, ali, um comutador de pacotes, ele vai estar recebendo milhões de pacotes simultaneamente, então ele tem muita coisa para processar. Outra coisa que a gente tem seria o atraso da fila, é o tempo de espera para ser transmitido, então é de micro a milissegundos, então tem essa dependência. Atraso na transmissão, então o tempo para transmitir todos os bits do pacote, né, para o enlace. Então a gente tinha lá o L é o tamanho do pacote, o R é a velocidade do link, do enlace de transmissão, né? Então aí eu vou ter micro a milissegundos também. Então a gente tem esse. Além do que, a gente também tem o atraso de propagação, que é o tempo necessário para ele propagar esse bit do início do enlace ali, do meu roteador, a hora que eu coloco ele no enlace, até chegar lá no outro. Então é a distância entre os roteadores dividido pela velocidade da propagação. Então a gente tem mais esse tipo de coisa. Então isso tudo vai chegando nos atrasos que eu vou tendo. Então com isso o que acontece? O mais complicado e interessante componente do atraso nodal é o atraso na fila, que é esse que a gente pode ter essa modificação ali. Então, diferente dos outros três, o atraso da fila pode variar de pacote para pacote. Mas por quê? Porque você viu lá que você tinha 3 pacotes lá. O primeiro é o de menor atraso, o segundo tem que esperar o primeiro sair para depois ele, o terceiro tem que esperar o primeiro e o segundo sair para depois ele sair. E aí vem, quando o atraso é grande, o que é? Né? Ou então, quando é insignificante? Isso daí vai depender da velocidade de transmissão. Então, a taxa com que o tráfego chega a essa fila ali. Então, o que acontece? Se a gente pensar lá que eu tenho uma taxa média que os pacotes chegam à fila, então eu tenho A, né? Então seria pacotes por segundo. Meu R, que a gente já viu, seria a taxa de transmissão, que é em bits por segundo, que é aquilo que é a taxa com os bits são retirados da fila. E L é o tamanho dos pacotes. Então eu vou ter o quê? L vezes A dividido por R, né? Então a taxa de transmissão que eu tenho. Mas, beleza, isso daí eu consegui saber, ok. Mas o que vai acontecer se essa intensidade desse tráfego aqui, quando L vezes A dividido por R, for maior que 1? Quando é que ele vai ser maior que 1? Né? O que vai acontecer nesse L, A dividido por R ser maior que 1? Isso daí vai acontecer um gráfico desse jeito. Então, a velocidade média com que os bits chegam à fila vai exceder aquela com que eles podem ser transmitidos para fora da fila. Então, ele vai começar a subir. Se ele for maior que 1, ó, a gente tem esse limite. Está vendo que ele vai tender aqui? Então, a fila vai tender a aumentar sem limite. E o atraso da fila vai tender a infinito. Se ela aumenta sem limite, né, esse atraso, você concorda que vai chegar um ponto que vou começar a perder pacotes. Então, não vou conseguir mais transmitir. Aqueles pacotes vão chegar, a fila vai estar cheia e vai começar a perder pacotes ali.
Beleza, isso se ele for maior que 1. Mas e se ele for menor que 1? Ou igual a 1? Pensando naquele gráfico, tudo que vai acontecer é a natureza do tráfego que vai influenciar o atraso da fila. Se os pacotes chegarem periodicamente, mas em rajadas, o que é rajada? Tipo uma metralhadora, vai aquele monte. Né? Significa, né, pode haver um significativo atraso na fila, porque vai chegar um monte de uma vez, aí tem uma pausa. Aí chega um monte de uma vez, aí tem uma pausa. Né? Suponha que N, né, que chegue em N pacotes ao mesmo tempo a cada LR, né, vezes N segundos. Então, o primeiro pacote não tem atraso nenhum, foi o primeiro que chegou, já é atendido ali, já é propagado, já manda lá para o enlace que ele precisa. Já o segundo vai ter o quê? Um atraso do primeiro, que é o L sobre R segundos. O terceiro já vai aumentando esse atraso e assim por diante. Então, chegada de pacotes comumente é aleatória. Mas para a gente conseguir modelar isso daí, a gente acaba modelando de forma periódica e em rajadas. Então, o pior caso é chegar em rajadas, né, para a gente poder analisar esse ponto ali. Então, eu tenho, né, muita gente chegando ao mesmo tempo, né, e períodos sem nada, e o outro que vai chegar bonitinho. Chega o outro, sempre bonitinho no esquema periódico. Tá? Então, vou ter algo assim. Para a gente tentar entender, basicamente é isso que a gente tem. Eu vou ter aqui o LA, né, dividido por R, aproximadamente 0, eu tenho um pacote, outro, então está livre aqui para eu poder trafegar. Outro ponto é o que? Se ele for maior que 1, né, está tendendo a 1, seria quase isso daqui, está entupido de gente ali, né, e ele não vai conseguir fazer. Então é bem isso que ele vai ter a intensidade do tráfego. Se está cheio, ele vai começar a ficar lento para transmitir, porque ele tem tudo isso daqui para passar e só tem essa via. Aqui, está vindo um cara só tranquilamente aqui, ele vai ter todo o trânsito ali livre para ele. A mesma ideia quando a gente fala em termos de transmissão ali nesses comutadores de pacote. Além da comutação de pacotes, a gente também tem a comutação de circuitos. O que é isso daí? Então, o funcionamento que foi explicado agora, né, o funcionamento básico da comutação de pacotes. A gente vai ver muito mais coisa depois. Mas os dados também podem se locomover através de comutação de circuitos. Os recursos ao longo de um caminho, né, que a gente falou buffer, taxa de transmissão do enlace, coisas assim, vão oferecer comunicação entre os sistemas finais. No caso dos circuitos, da comunicação por circuitos, eles vão ser reservados pelo período da sessão. Então, um exemplo básico e clássico seria um restaurante, que a gente pode ter restaurantes com reserva ou sem reserva de mesas. Então, eu posso ter uma mesa reservada para meio-dia. O restaurante pode estar lotado, porém a minha mesa que está reservada está lá, ninguém vai estar sentado nela, porque eu fiz a reserva. Então, quando eu chegar para utilizar aquela mesa, ela vai estar disponível para mim, porque eu fiz essa reserva. É essa a ideia da comutação de circuitos. Tá? Então, as redes de telefonia tradicional são um exemplo clássico dessas redes de comutação de circuitos que a gente tem. Então, quando uma pessoa envia uma informação, né, no caso por voz, através de uma rede de telefonia, né, o que ele vai fazer? Inicialmente, ele vai estabelecer uma conexão entre ele e o destinatário. É bem isso que a gente vai acabar vendo ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e os comutadores no caminho entre o remetente e o destinatário mantêm o estado. Então, eles vão criar um circuito de comunicação. Então, eu vou ter essa história. Quando a rede estabelece o circuito, ele vai reservar uma taxa de transmissão constante naqueles enlaces da rede durante o período de comunicação. Então, eu tenho uma taxa garantida, né, e constante. É isso que ele vai fazer para mim ali. Então, o que vai acontecer? Nesse período aqui, até ele estabelecer a conexão, pode ver que quando você liga para alguém, ele começa aquele tu e faz a chamada tu e vai chamando. Esse período de fazer esses tools é o que ele está fazendo essa reserva, ele está fazendo todo esse chaveamento ali, essas conexões, para poder ativar e criar esse caminho entre você, entre seu telefone, sua ligação, e também o roteador, os roteadores, os comutadores de circuito que tem ali no meio, para poder chegar lá na pessoa que você está ligando.
A hora que ele estabelece, ele libera a comunicação. Então aí começa realmente a chamada de vocês dois começarem a conversar. Então basicamente a gente teria algo assim. Os recursos, né? Então se a gente pensar em termos de computação e não telefonia, mas a gente vai ter aqui um computador, né, um sistema final, um host, alocou, veio aqui, reservou esse circuito, né, passou por esse computador de circuito, por esse e estabeleceu ali. Então os recursos são alocados, reservados, né, para a chamada entre esses dois, essa origem e esse destino. A conexão fim a fim é dedicada entre esses dois, né? Notem que eu tenho vários espaços aqui, ó. Então reservou esse espacinho aqui, né, e esse daqui para a comunicação entre esses dois. Isso daí é o que eu falei da comunicação na telefonia tradicional, porque ele vai trabalhar desse jeito, né? Então é assim que ele vai reservar um circuito, ele vai manter aquele lá como padronizado, vai estar aberto para quem for fazer essa comunicação, né, e vai ter aquela taxa garantida. Ótimo, então isso daí é muito bom. A gente tem alguns opositores da comutação de pacotes que vão falar, ó, não funciona muito bem para serviços de tempo real. Então eu vou ter ali, em termos de comutação de pacotes, ele não funciona bem, por exemplo, para telefonia, videoconferência, porque ele tem aquele atraso que a gente viu lá atrás. Então, comutação de circuito é muito melhor. Já quem defende a comutação de pacotes já vai falar assim, não, oferece melhor compartilhamento da banda. Por quê? Se eu não estiver usando, né, ou os períodos de silêncio que eu tenho na comutação de circuitos, eu posso estar aproveitando para outro. Na comutação de circuito, não, eu reservei o circuito, é meu. Se eu estiver usando, transmitindo ou não, ele está sendo tratado para mim. Pode estar ocioso, então está em silêncio, não estou transmitindo nada, ninguém vai poder usar aquele circuito que eu fiz para mim. Então, na comutação de pacote, ele fala que é melhor porque ele vai compartilhar a banda. A implementação também é mais simples e mais barata. Pegando um exemplo para a gente tentar entender isso daí, então eu teria aqui N usuários, né, tenho meu computador aqui e 1 gigabit de link, né, de transmissão aqui, meu enlace. Então eu tenho 1 gigabit por segundo. Cada usuário, pensando que a gente colocaria um exemplo para arredondar como 10 usuários, meu N como 10, então eu teria 100 megabits por segundo quando ele estiver ativo, né? E normalmente ele vai estar ativo 10% do tempo. Então ele não vai estar o tempo inteiro transmitindo, não é 100% de transmissão ali o tempo todo. Ele transmite, aí ele está vendo a página que ele recebeu, aí ele clica de novo aí que vai transmitir. Então você tem isso. Então aí o que a gente vai ter? Quantos usuários podem estar nessa rede, né, usar essa rede em comutação de circuitos e em comutação de pacotes? Se a gente pensar aqui nesse sentido. A resposta é simples. Comutação de circuitos, eu vou ter 10 usuários. Por quê? Eu tenho 10 usuários, aí eu vou dividir 100 megabits, então eu vou ter aqui, né, 1 gigabit dividido, eu vou ter no máximo 10 usuários. Na comutação de pacotes, eu posso ter, por exemplo, 35 usuários ao mesmo tempo, né? Mas, Thiago, aqui você vai ter 1 gigabit, né? Como é que você vai definir isso daí? Porque se a gente analisar a probabilidade de ter mais de 10 ativos ao mesmo tempo é menor que 0,0004. Então é muito pouco. Essa é a ideia que o pessoal que provê internet, nossos provedores lá, que eles vão fazer. Então ele fala assim, você fala, beleza, qual que é a saída, qual que é o link de saída do meu provedor? Ah, é um link de 1 GB, né? Beleza, um link de 1 GB é considerável? Poxa, se eu tiver sozinho 1 GB, nossa, maravilha. Agora você fala, cara, eu pensando aqui, eu sei que pelo menos eu conheço umas 300 pessoas que usam o mesmo provedor que eu de acesso à internet, né? Mas se eu tenho 300 pessoas para 1 gigabit, eu vou ter que pegar 1 GB, dividir por 300, eu não vou ter meus 100 megas que eles estão me prometendo, meus 200 megas que eles estão me prometendo. Então quer dizer que está errado? A conta não fecha? Não, fechá-la não fecha. Porém, a probabilidade de
todos esses usuários estarem ativos ao mesmo tempo é muito pequena. Então você consegue fazer esse tipo de solução. Além disso, se você estiver usando, né, que é o que normalmente a gente usa, né, nesse tipo de serviço, a gente vai estar usando comutação de pacotes. Então, uma hora eu estou transmitindo o pacote, né, naquele instante segundo que eu vou ter ali, eu não estou transmitindo, eu estou recebendo aquela informação, eu estou lendo. Né? E nesse período que eu não estou usando essa conexão, não estou transmitindo nem recebendo nada, outra pessoa pode estar usando. Então é assim que você consegue fazer essa conta fechar. Né, dá certo ali de você ter um link de 1 gigabit e ter um monte de gente usando isso daí. Se a gente pensa, fala assim, não, mas tem empresas que usam, então eles usam muito? Usam, só que as empresas, por exemplo, vão estar trabalhando durante o dia. Ah, você durante o dia está na faculdade, está usando outras coisas, isso em tempos normais, né? A gente não vai estar lá, vai estar trabalhando coisas assim. Eu uso internet à noite na minha casa, onde as empresas não vão estar usando. Então você vê como você consegue fazer esse ajuste, né? Você consegue ter essa conta fechando para a gente poder trabalhar melhor, né? E não ter aquele estouro de conexão gigante ali. Se a gente pensar então em tudo que a gente falou nesses cálculos, então quer dizer que a comutação de pacotes é a que vence. Se eu tenho circuito pacote, a comutação de pacotes é a melhor que eu tenho. Mais ou menos. Por quê? Ela é ótima para dados intermitentes. Então, às vezes tem dados para enviar, outras não. A gente viu que isso daí, beleza. Né? Então, seu compartilhamento de recursos é interessante, é mais simples e sem configuração para eu fazer essas chamadas, não preciso fazer nada. Porém, ela possibilita, né, tem a possibilidade de um congestionamento excessivo. Então eu tenho atraso, perda de pacotes por causa daquele estouro de buffer, dele não ter mais o esquema das filas, lá já está cheio no meu comutador de pacote. Ele pode também ter a necessidade de protocolos para transferência confiável, controlar esse congestionamento. Então você vê que tem muito mais coisas para ser analisadas. Então não é assim, esse é melhor que o outro. Depende. Tá? Então, para algumas coisas, circuito é bom, para outras, comutação de pacotes é bom também. Mas pensando em tudo isso, a gente precisa ter uma noção do que? Da vazão nessas redes de computadores. Como é que isso daí ocorre? Porque a gente viu que pode gerar fila, onde eu vou transmitir, como é que vai ser isso daí. Então essa vazão também é chamada de throughput. Né? O que é isso daí? Para a gente definir a vazão, considere ali a transferência de um arquivo grande, porque arquivo pequeno eu não vou ter muita necessidade ali, ele vai ser rápido. Mas pega um arquivo grande ali para trabalhar do servidor para o cliente. Então você vai baixar um arquivo, né, por exemplo, uma imagem de um Linux lá, que você está falando de 4 GB, né, um negócio assim. Então eu vou ter aqui meu servidor com arquivos, né? E no caso aqui eu estou trabalhando com FBits para ser enviados para o cliente. A capacidade do meu link, pode ver que aqui tem um RS e aqui tem um RC. Por quê? Porque são links diferentes. Tá? Não necessariamente tem a mesma capacidade. Então, como é que eu vou definir essa história de vazão? Então, eu vou ter a vazão instantânea. A qualquer momento, é a taxa de bits em que o cliente está recebendo o arquivo. Então, se você pegar lá, a hora que você está fazendo download, você abre aquela janelinha, lá você vê lá, está chegando aqui 3 megabits por segundo, 65 kbps. Opa, peraí, então isso é minha vazão instantânea. Quanto que eu estou recebendo ali? Tá? Porém, isso daí pode ser influenciado. Como assim influenciado? Né? Então, eu vou ter lá, se a gente pensar que o arquivo consiste de FBits e a transferência leva T segundos, né, para o cliente receber todos aqueles FBits, então eu vou começar a analisar uma vazão média de transferência de arquivos. Então eu vou saber aqui, pode ser que a gente tenha uma vazão média lá, razoável, porém em certos momentos eu estou com uma velocidade boa, grande lá. Eu estou recebendo aqui a 5 megabits por segundo. Do nada, essa taxa cai. Aí você olha lá e fala, nossa, 300 kbps, 300k por segundo. Né? Aí você olha e fala, mas por que varia? Por causa dessa situação aqui, onde pode ser que está atolado, tem muita gente usando o link de transmissão, aquele enlace e assim por diante. Né? A gente vai ver diversos fatores que podem gerar esse atraso também. Mas, quando a gente pensa então na vazão média, a gente vai pegar todo o tempo que transmitiu lá, faz uma média disso daí e fala, opa, então quer dizer que transmitiu bem. Né? Então a gente tem essa análise ali.
A gente pode analisar isso daqui, né, de uma forma maior. Então, nota que a gente tinha aqui RS e RC, então dois tamanhos aqui, duas larguras de bandas, duas capacidades de link diferentes. Posso pensar isso como um cano de água. Então, o que ele vai ser? Eu vou ter aqui, né, nesse caso desse cano, eu vou ter o quê? Eu posso ter um cano mais estreito, né? Então aqui minha largura de banda é menor, chega aqui no meu computador, a largura aumenta. Então eu posso ter esse ponto aqui, né, para poder ser transmitido. Se a gente pensar assim, quer dizer o quê? Eu estou transmitindo a uma velocidade menor, saindo aqui do meu servidor, chegando no meu computador, e chega aqui ele tem uma vazão maior. Então eu consigo ter essa experiência. Outro ponto que eu posso ter também é isso daqui, onde eu posso ter uma vazão então menor aqui saindo do servidor e uma vazão maior. E o inverso também, que isso daqui é o que normalmente acontece. Eu tenho no meu servidor links de gigabits, 10 gigabits, chega aqui a minha conexão dentro aqui da minha casa, eu estou falando lá que eu tenho 100 megabits. Então aqui eu estou a 10 GB, 100 gigabits, e chega aqui eu estou a 10, desculpa, eu estou a 100 megabits. Isso tudo vai fazer o quê? Eu vou criar um gargalo. Então, esse ponto que vai acabar acontecendo. Nesse segundo caso aqui, você concorda que eu vou ter muita coisa entrando aqui no meu computador, vai chegar um ponto que ele vai começar a perder pacotes, porque ele vai estar atolado aqui meu buffer e não vai conseguir sair. Nesse primeiro caso, aqui eu não vou ter problema de perda no buffer. Por quê? Apesar do buffer ser do mesmo tamanho aqui, ele está chegando menos do que eu consigo enviar. Então aqui provavelmente eu vou ter muito pouca fila se eu tiver. Aqui já é o inverso. Aqui provavelmente eu vou começar a ter perda de pacote nessa segunda opção. Então o link no caminho entre os dois, né, os dois hosts nessa transferência fim a fim, é que vai reduzir, vai restringir essa taxa de transmissão. Por isso que muitas vezes você fala assim, nossa, eu peguei, estou baixando um arquivo, né, aqui desse servidor e está baixando a 1 megabits por segundo. Troquei de servidor, opa, ele está baixando a 8 megabits por segundo. Por que mudou? Quer dizer que o servidor é mais rápido? A máquina é melhor? Não, isso daí não influencia em máquina, não é tão grande a influência da máquina, do poder de processamento da máquina, mas sim o link de transmissão, como é que isso daí está sendo transmitido ali. Então todos esses links entre o seu host, ali, seu computador, para chegar no servidor na outra ponta, a gente passa por diversos computadores. Então esses links, esses enlaces que ligam esses computadores, que têm velocidades diferentes. Então, quando você troca de servidor, pode ser que você trocou também de rota. Então, lembra que a gente viu as rotas. Se eu trocar de rota, eu posso pegar um caminho que está mais livre. Eu tenho outros enlaces, de repente, com maior taxa de transmissão. E aí isso daí vai melhorar para mim, né? Isso daí eu consigo acelerar esse processamento que eu vou ter. Se a gente pensar, né, num esquema que é o que acaba acontecendo, né, isso daqui é um esquema seguinte, a gente pensando aqui que eu teria 10 conexões, razoavelmente, né? Então vamos compartilhar um link com um gargalo de backbone. O que seria o backbone? Backbone é uma estrutura central onde todos esses caras vão se conectar. Então eu vou ter o que? Aqui eu tenho meus hosts finais aqui também, então tem os servidores e tal, pensando que a gente tem aqui 10 conexões aqui dentro. Aqui isso está mostrando 3 porque senão vira uma bagunça. Mas a ideia toda é, a vazão por conexão seria o quê? O mínimo entre o meu RC, então a taxa do cliente, a taxa do servidor e a taxa que eu tenho desse link aqui, dividido por essas 10 conexões que eu vou ter. Então é bem isso. Na prática, o que acontece? RC ou RS é que são os gargalos. Aqui, esse meio que a gente está falando do core, da rede, raramente vai ser gargalo para a gente. Aqui sim, porque meu servidor está 1 gigabit e aqui eu estou conectado a 20 megabits por segundo. Então, esse daqui seria meu gargalo. Esse outro aqui ele está usando aqui um link de 100 megabits e aqui eu estou usando um link de 300 megabits. Então, aqui meu gargalo vai ficar do outro lado ali. Então,
quem vai determinar acaba sendo na prática, né, frequentemente o gargalo não é aqui no core da rede, e sim nesses pontos de conexão com o core que a gente tem ali da rede. Tá? É bem essa a situação que a gente vai ter para ser trabalhado. Então, o que acontece? A vazão vai depender das taxas de transmissão dos enlaces sobre os quais eles vão fluir ali os dados. Então, quando não tem tráfego intermitente, a vazão pode apenas ser aproximada com uma taxa de transmissão mínima ao longo do caminho entre a origem e o destino. Já se um enlace com alta taxa de transmissão, ele pode ser o gargalo de uma transferência com muitos outros fluxos de dados quando eles estão passando por aquele mesmo enlace. Então, o fator restritivo para a vazão na internet hoje, em geral, é a rede de acesso. São aquelas duas pontas que eu mostrei para vocês, ou chegando, saindo lá do servidor, ou chegando, né, ou saindo ali da nossa casa. Então, muitas vezes você fala, não, eu tenho 10 megas lá de internet na minha casa. Então, quer dizer, isso daí está restringindo. Você tem 10 megas só para você, ou você tem 10 megas para você pegar, usar seu videogame lá enquanto você está fazendo jogando online, sua mãe vendo as novelas lá pela internet, seu irmão está assistindo YouTube, seu pai está vendo o jogo de futebol pela internet também, todo mundo usando internet. Tá? Então, essa conexão vai ser fraca. Né? Então, a sua rede de acesso ali que você vai ter vai ser compartilhada. Então, isso daí vai começar a reduzir muito o esquema que você tem, né? A sua largura de banda. Então, isso vai restringindo para a gente. Para o próximo encontro, dá uma olhada lá, né, no capítulo 1. O que a gente falou hoje são as sessões 1.3 e 1.4. Foi isso que foi abordado aqui nessa aula. E também tem lá, já disponibilizado, a atividade 1, que é fazer uma análise desse atraso usando o Traceroute. É um programinha, então dá uma olhada na atividade 1 lá, que é o que vocês vão precisar enviar. Né? Então lá onde a gente está disponibilizando a atividade já está indicando o dia e o horário, atentem-se a isso para não atrasar, não perder a entrega. Tá? Isso daí vai contar na nota de vocês, então atentem-se a isso para a gente poder trabalhar, né, para o próximo encontro isso daí.